Temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Temos uma dívida para com Deus, de modo que devemos viver para Ele, devemos viver segundo o Espírito. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. O procedimento carnal, que significa viver segundo os nossos desejos egoístas, significa nos deixarmos conduzir pelas concupiscências, é vencido pelo Espírito de Deus. Se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Recebemos um espírito de filhos e não de escravos. O Espírito de Deus, que nos torna filhos, nos faz livres. A única maneira de nós vencermos o procedimento carnal, de nós já não sermos movidos pelos nossos desejos egoístas, pela concupiscência, é que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que é um espírito de filhos adotivos. Por meio dele nós podemos chamar Deus de Pai. Tudo que se move é movido por algo. Então, ou nós somos movidos pelo Espírito de Deus, e como se deixar mover pelo Espírito de Deus? Por meio da oração, pelos sacramentos, pela meditação da Palavra de Deus. Nós escutamos o Espírito, o que o Espírito nos diz, e nos deixamos conduzir por Ele. O Espírito Santo ilumina a nossa inteligência, nos dá o conhecimento da Palavra de Deus, da revelação, e também move a nossa vontade para que nós sejamos capazes de aderir à verdade que nós enxergamos com a nossa inteligência. Então, se eu me deixo conduzir pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou livre. De outro modo, eu sou movido pelas minhas paixões desordenadas, e então esse procedimento carnal conduz à morte espiritual, à morte eterna. Ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos da carne. O Espírito e a carne estão constantemente em luta. Os interesses do Espírito e os interesses da carne são opostos. Ou eu me deixo conduzir por um, ou eu me deixo conduzir por outro. E é desse combate que São Paulo fala na primeira leitura de hoje. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito de Deus, que fala ao nosso coração e nos indica o caminho a seguir, não pelos nossos desejos egoístas, mas pela vontade de Deus é que nós devemos ser conduzidos. No Evangelho, Jesus cura uma mulher que estava justamente oprimida por um espírito maligno que a tornava doente, fazia 18 anos, era encurvada e incapaz de se endireitar. É a própria imagem
da opressão, do domínio do mal. Uma pessoa encurvada, dominada pelo demônio. E Jesus então a liberta: mulher, estás livre da tua doença. E diante daquela cura, o chefe da sinagoga se queixa: mas é sábado, venham ser curados nos outros dias. Claro que é uma queixa absurda, que Jesus responde: até mesmo o boi não deixa de comer e beber no sábado. Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão em dia de sábado. Jesus é aquele que vem nos libertar da escravidão, do pecado, que vem nos libertar do medo da morte, como diz São Paulo, como diz a carta aos Hebreus, aqueles que por medo da morte se tornaram escravos. Jesus vem nos libertar desses medos, vem nos libertar da escravidão do pecado, para nós nos endireitarmos, nos devolver a dignidade de filhos de Deus, não vivermos encurvados sob o peso dos nossos fardos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas para isso, nós devemos escolher, optar, ser conduzidos pelo Espírito Santo, dar a nossa adesão, o ato da fé que é a nossa adesão, deixar de fazer as minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Peçamos a Jesus então o Espírito Santo que Ele nos dá e que nos liberta, que nos torna livres e filhos de Deus. Amém.